Conímbriga foi berço de civilização desde há muitos séculos e no início da era cristã tornou-se cidade romana. Os seus governantes e magistrados eram de preferência escolhidos entre famílias de origem itálica, mas a maioria dos habitantes, homens livres, escravos e libertos, constituíam uma população indígena que rapidamente adotou a cultura romana, mas não esqueceu as crenças e os hábitos dos seus antepassados celtas. Ela garantia a força de trabalho agrícola e artesanal, de que se alimentava a cidade e o seu esplendor, patente no luxo das residências, na variedade dos artigos importados, na grandiosidade dos monumentos e das festas públicas. A terra, embora escassa, era rica em cereais, vinho e azeite e alimentava grandes rebanhos de gado lanígero. As matas densas forneciam a caça e o combustível. Do subsolo, extraía-se barro para olarias e pedra para a construção. Desses trabalhos nos falam os testemunhos arqueológicos revelados em Conímbriga, sejam eles objetos modestos ou ruínas monumentais. O seu estudo permite reconstituir os gostos, as crenças, o nível cultural e técnico dos conimbrigenses durante a ocupação romana e entender melhor as raízes da nossa civilização. Bom dia. Bom dia. Então, como se chama? Ana. Bárbara. Joana. Vasco? Joana. E Susana. E a Susana. Se espreitardes por entre as oliveiras, esta porta está no enfiamento da porta da grande muralha que atualmente é mais conhecida e impressiona mais as pessoas. Ela foi levantada quando houve necessidade de defender melhor a cidade contra os invasores bárbaros, os povos muito aguerridos que vinham do norte da Europa e que desmantelaram o Império Romano. Aqui em Conímbriga, os invasores só chegaram mesmo no século V, mas esta muralha fez-se entre os finais do século III e os inícios do século IV. Romanos chegaram aqui no século II a.C. Instalaram-se no século I depois de Cristo. Mas o Planalto deve ter sido habitado muitas centenas de anos antes e como o Planalto é muito mais velho. Algum de vós sabe que toda esta paisagem era mar há 150 milhões de anos? Não? É muito Coimbra também anos, já não é? teve, Também já sabes. teve coberta pelo mar. Exato. Portanto, nós estamos na mesma área geográfica. O mar andava aqui há 150 milhões de anos, começou a recuar nessa idade, foram-se formando todas estas serras e o Planalto é bastante mais recente, tem 1 milhão de anos. O nome de Conímbriga significa o que vemos quando nos aproximamos do Planalto. É um lugar rochoso, situado bem alto e fortificado. Chamavam-lhe assim os celtas, adaptando a designação inventada por habitantes mais antigos. E o nome persistiu durante a época romana. Resistiu à invasão suévica. Foi herdado pela vizinha cidade de Aeminium. E o facto de ser coberto de tufo calcário, uma rocha branda, fácil de talhar, faz com que, como vamos ver, os monumentos, mesmo as primeiras casas pré-romanas, sejam feitas de pedra talhada no próprio local. Como é que se chama este rio? Atualmente chama-se o Rio de Mouros. Como vós sabeis, quando uma população tem a ideia de que um sítio foi habitado há muito tempo, julga que foi habitado por mouros, por isso chama-se o Rio de Mouros. Então, e era importante para a cidade? O leito e as escarpas
que enquadram estas águas são muito permeáveis, de modo que as águas não se conservaram ao longo desses milhares de anos, não se conservavam durante todo o ano. E à medida que a terra tem sido menos úmida, pelo menos nesta região, isto deixou de ser um rio para ser apenas uma torrente quando chove muito. É o caso que agora vedes. Daqui por um mês, se não continuar a chover, fica apenas um leito completamente seco. Ao longo de centenas de milhares de anos, as águas que passavam nesta zona foram cavando vários leitos muito fundos e fez com que, abrindo estes dois vales profundos, a que se chama um canhão, ficasse ao meio aquele planalto triangular que vós já viste lá de cima e que foi a zona mais cedo habitada, porque muito antes dos romanos este sítio tinha condições para ser habitado. Nós temos vestígios de que, pelo menos no século X a.C., já era habitado. Era por este lado que subiam as pessoas nos primeiros tempos em que o Planalto foi habitado. Como sabeis, os romanos depois, quando vieram e resolveram instalar-se, mudaram por completo a direção de entrada no Planalto. Caminhando no sentido nordeste, que é exatamente este, nós vemos que ao longo dos últimos séculos cresceu uma aldeia. Exatamente ali na parte mais baixa, no lugar onde antes os romanos tinham implantado o seu anfiteatro. Que se guarda ainda debaixo deste chão? Que gritos de multidões embriagadas pelo calor da luta e o cheiro do sangue. Que memórias da Roma imperial, dos seus mártires, gladiadores, escravos, césares e deuses, senhores do mundo. Nós aqui estávamos a tentar encontrar as entradas do lado sul do anfiteatro, que portanto tinha a sua arena, a parte central lá em baixo, e que aproveitava todas as encostas para pôr as bancadas. E abrimos então estes 3 cortes que aqui têm para tentar encontrar essas entradas. O que não aconteceu, porque como nós já sabíamos, aliás, como nós já calculávamos e de facto viemos a verificar, esta muralha, a muralha tardia da cidade, deixou de fora o anfiteatro, como já viram outras partes da cidade, e provavelmente o anfiteatro foi demolido para reaproveitar o material, a pedra, para fazer essa muralha. E quando isso aconteceu, do lado de dentro da muralha fizeram-se várias construções que estão, portanto, por cima das estruturas, dos muros do anfiteatro. Quando se encontra num determinado local uma lixeira, inevitavelmente encontram-se uma amostra, encontram-se materiais que acabam por ser uma amostra, um fragmento de cada, digamos assim, do conjunto de objetos que estavam ao dispor das pessoas que fizeram essa lixeira. Por outro lado, nós aqui temos ainda outra coisa que é extremamente importante, que é o facto de esta lixeira, aliás, como o resto está à volta, ser extremamente rica em ossos que por vezes até têm vestígios de utilização. Ou seja, recolhendo todos esses ossos, acabamos por ter uma ideia do que era a dieta, do que era o tipo de alimentação desses indivíduos, ainda que provavelmente os indivíduos que fizeram esta lixeira já não eram 100% romanos, talvez já fossem os chamados
tardo-romanos, os bárbaros. Como já vos disse, os romanos ampliaram muito o espaço habitável de Conímbriga. Inicialmente era só este planalto, os romanos ampliaram ao dobro a área habitável. E justamente no centro colocaram o fórum. O fórum era o centro cívico da cidade. Era aí que se comerciava, era aí que se rezava, era aí que se fazia política, que se discutia os assuntos mais variados, era aí que se fazia justiça. Estamos exatamente na Praça do Fórum, que, como vê, está nova. O que nós vemos atualmente não é a pedra original, é uma reconstrução que fizemos para proteção do solo original. Atualmente, vós podeis, com esta reconstrução, ter uma ideia do tamanho da praça e até do tamanho do fórum. A zona do templo, que ficava virado a norte, era tão grande como a zona de praça. Mas imaginai um pórtico rodeando todo este espaço de 100 metros de comprido por 50, feito com colunas, que aqui na zona do fórum teriam 9 metros de altura e decoradas com capitéis feitos de folhas de acanto. Nós estamos sobre um muro do fórum. Terminava aqui uma esplanada que fazia a ligação entre a praça e a escadaria que ali ao centro conduzia ao templo. À volta havia uma esplanada em forma de U e a toda a volta há um outro U que era um criptopórtico. Vocês sabem o que é isso? O criptopórtico é uma estrutura subterrânea que serve para criar uma plataforma mais alta num lugar desnivelado. Havia duas grandes vias, o Cardos e o Decumanos, orientados segundo os pontos cardeais. Nós estamos no Decumanos, digamos assim, e depois, a partir dessas grandes vias que se cruzavam, partiam outras ruas, normalmente paralelas entre si e perpendiculares às vias mais importantes. Outro aspecto que daqui podemos ver, que se pode entender bem, é como o aqueduto, que, sabem, vinha da aldeia que hoje se chama Alcadivete, vinha subterrâneo, porque aqueles terrenos são bastante mais elevados do que aqui o Planalto, e ao chegar à cidade, como a cidade fora desta muralha é muito baixa, passava a ser aéreo, em arcos de que atualmente só se conserva aquele que passava sobre a estrada. Depois tem ainda um troço de aqueduto que de repente se interrompe ali numa construção muito desmoronada. Ficava ali a torre de distribuição da água e essa distribuição era feita em regra tripartidamente. Uma canalização seguia para as casas, outra para os fontanários e outra diretamente para as termas públicas. Estamos sentados no portal, ou seja, o átrio de entrada de uma das maiores casas do mundo romano conhecidas até hoje. E é sem dúvida a maior casa de Conímbriga. Vocês já têm ouvido falar na casa de Cantáber. Nós supomos que esta casa corresponde
de facto, à casa desse senhor chamado Cantáber, que o bispo Idácio menciona na sua crónica, escrita contemporaneamente às invasões de Conímbriga, e em que ele diz que Conímbriga foi assaltada 2 vezes pelos suevos e uma das vezes os invasores, logo à entrada da cidade, captaram a mulher e os filhos do nobre Cantáber. Como esta casa está mesmo junto da entrada da cidade, julgamos que lhe pertenceu. A seguir ao átrio, vós tendes esse grande peristilo com um lago que dá lugar a passagens para os diversos aposentos da casa e no topo do qual havia a sala de jantar, ou o triclínio. Chama-se um triclínio à sala de jantar porque, como vós sabeis, os romanos comiam reclinados em leitos que se dispunham em forma de U e ao centro do qual os escravos apresentavam a comida às pessoas que assim estavam reclinadas. E por detrás da sala de jantar, ou do triclínio, ficava o banho, a grande sala de banho destes senhores. A população em geral servia-se de banhos públicos, as termas. Estamos diante da parte central do banho privado desta casa. Era à volta deste hexágono que se organizava toda a parte quente da sala de banho, que se chamava o caudário, e que podia ser quente, úmida ou quente, seca. Portanto, na parte seca e bem quente, as pessoas colocavam óleos e ungüentos sobre a pele, massajavam-se, transpiravam, para depois entrar no banho de água quente. Aqui nesta casa particular era neste átrio que as pessoas entravam, despiam, conversavam, podiam mesmo comer alguma coisa, talvez ler algum poema, discutir e, como disse, entravam depois para a parte quente do banho e saíam para o banho frio tonificante. Como têm notado, as colunas nestas casas são feitas de tijolo, tijolos triangulares que eram argamassados com uma argamassa de cal. Não ficavam assim os tijolos à vista. Nesta coluna ainda se conserva parte do revestimento de argamassa que depois era pintado, colorido em geral de cores muito vivas, vermelho como aqui ou azul. Estamos num dos quartos de dormir da casa que é conhecida como a Casa dos Esqueletos. Vós sabeis que ali à entrada da casa se conservam 3 esqueletos, que são testemunhos de um cemitério que aqui houve quando esta zona de casas estava já destruída e a população vivia para lá da muralha. Então vinham enterrar os seus mortos aqui, nesta área. Por que é que nós sabemos que isto é um quarto de dormir? Era uma pergunta que eu esperava que vos fizesses. Por causa dos mosaicos, não é? É por causa do mosaico. De facto, notas pelaquela parte além. Exato. O mosaico está dividido nitidamente em 2 partes. Uma parte da cama, não? Sim, uma parte do mosaico tem um desenho mais simples, a preto e branco, que se destinava praticamente a ser coberta pela cama e, enfim, a mobília junto dela. E diante da cama tinham a carpete. Esta sala deu o nome a esta casa. Como vós sabeis, é conhecida como a Casa da Cruz Suástica, porque o mosaico tem representado em grande profusão a cruz suástica, que é um elemento muito antigo, que pode simbolizar
felicidade ou infelicidade, significa no fundo o azar. Estamos numa sala de jantar que se identifica, tal como o quarto, pela forma como os tapetes de mosaico se dispõem. Aqui, deste lado da sala, digamos o grande tapete. Ao centro, um outro tapete mais rico, mais colorido, com um desenho mais elaborado, e a toda a volta, digamos, 3 tapetes mais simples sobre os quais se instalavam os leitos em que as pessoas se reclinavam para comer. Este é o troço da estrada ao Licipo Brácara Augusta, que se conserva dentro da cidade de Conímbriga. É um pavimento muito destruído, por isso mesmo o protegemos. Aliás, não sei se vós reparaste que um dos problemas maiores desta cidade é a conservação, porque são muitas pessoas a visitá-la e, mesmo que não o façam por mal, muitas vezes não veem que o passar de tantos pés a prejudica. Estas colunas de tijolo que aqui vêem são os vestígios do pórtico que, deste lado da estrada, abrigava as saídas, ou entradas, como queiram, abrigava as lojas de que vemos aqui as caves e que corriam ao longo da estrada, provavelmente mesmo até à outra porta. Estamos no peristilo central desta grande casa, conhecida como Casa dos Repuxos. A casa tem o plano da Casa de Cantábero ou de qualquer uma das outras que visitamos. Entra-se por um átrio grande, passa-se ao peristilo central, aquela zona aberta por onde a casa recebia ar e luz, e ao fundo do qual existe o triclínio. De um lado e do outro ficavam os aposentos mais íntimos da casa. Esta sala é conhecida como a Sala da Caçada, devido ao motivo que ornamenta a parte central do mosaico. Porquê que a pintura se nota mais em alguns mosaicos do que noutros? Nos mosaicos não tens pintura. Então o quê? São as cores naturais das pedras de que o mosaico é feito. O que acontece, já há pouco, creio que a Ana me dizia que quando aqui esteve no verão, os mosaicos não eram tão coloridos. Acontece que hoje é um dia muito úmido e a umidade deposita-se sem que a gente a veja. Mas aqui nos mosaicos ela nota-se, faz avivar as cores. E o que é que este senhor está a fazer? Eu estou a fazer a aplicação deste produto que, É uma espécie de cola, não é? sim, que é um adesivo que vai ter por missão manter estas pinturas com centenas de anos no seu próprio local, sem que elas se destaquem. Conímbriga guarda ciosamente a memória de outros povos e civilizações. Do lado de dentro das muralhas são visíveis os vestígios da igreja primitiva e dos rituais dos primeiros cristãos. Conquistada pelos suevos, nunca mais recuperou do saque e do desaparecimento da estrada imperial, o seu eixo de civilização e progresso. Atrás dos suevos vieram invasores árabes, as campanhas de reconquista dos visigóticos e, no meio da tormenta, o aqueduto foi destruído. Forçado pelas guerras, o último bispo refugiou-se em Aeminium, no século VII, e transmitiu à cidade do Mondego o nome simplificado de Coimbra. Até que um punhado de homens sábios, que cuidadosamente procuravam preservar a memória dos povos, trouxe de novo à luz da vida Conímbriga, lugar alto, rochoso e fortificado, lugar de encontro do nosso tempo com a história.